Você já teve a sensação de que algo essencial estava sendo escondido de você? Como se uma parte importante da história estivesse faltando e, mesmo assim, você continuasse tentando juntar os pedaços. E se essa parte oculta não fosse um simples detalhe, mas sim uma revelação capaz de transformar completamente a forma como você enxerga a pessoa com quem se relaciona? Agora imagine descobrir que seu parceiro, alguém em quem você confiava, escondeu intencionalmente a própria bissexualidade. Não por medo, nem por vergonha, mas como parte de uma estratégia, uma escolha fria e calculada para manter o controle emocional sobre você. Sim, é exatamente isso que vamos explorar. Porque quando falamos de narcisismo, nada é por acaso. Tudo, absolutamente tudo, é planejado para proteger a imagem, manter o domínio e alimentar um ego insaciável. Este vídeo não é uma crítica à bissexualidade. A orientação sexual de alguém deve ser vivida com liberdade e respeito. O que abordamos aqui é o uso perverso dessa orientação como instrumento de manipulação, ocultamento e controle por parte de pessoas com traços narcisistas. E acredite, entender essa dinâmica pode mudar para sempre a forma como você vê o que viveu, ou ainda está vivendo. Para compreender por que um narcisista esconde a própria bissexualidade, é preciso mergulhar fundo na lógica distorcida que rege sua mente. O narcisista constrói sua existência sobre uma fundação instável, baseada em imagem, controle e suprimento emocional. Ele não possui um senso de identidade autêntico. O que existe é um personagem, uma fachada cuidadosamente arquitetada para obter o máximo de vantagem emocional e social. Nesse teatro, cada detalhe da sua vida é moldado estrategicamente, inclusive sua sexualidade. Ocultar a bissexualidade, nesse caso, não é resultado de insegurança pessoal, mas de cálculo. É uma ferramenta poderosa. Ao esconder esse aspecto de sua identidade, o narcisista mantém o controle da narrativa. Ele decide o que você pode ou não saber, quando será revelado e sob quais circunstâncias. Essa manipulação da informação dá a ele um senso de superioridade e domínio absoluto. Você permanecer em constante estado de incerteza, sempre tentando entender o que é real, o que é jogo, o que está sendo omitido. O segredo, por si só, já alimenta seu ego. Saber algo que ninguém mais sabe, esconder um aspecto tão profundo da própria identidade, isso lhe dá a sensação de ser especial, intocável, invencível. Ele se sente superior por conseguir enganar, manipular e manter todos ao seu redor sob controle, como se fosse o maestro de uma sinfonia que apenas ele compreende. Essa ocultação intencional não é sobre viver a própria verdade, mas sim sobre usar essa verdade como um instrumento para manter vantagem. Além disso, o narcisista é obcecado com sua imagem pública. Ele molda sua aparência, discurso e comportamento de acordo com o que acredita ser mais benéfico para sua reputação. Se vive em um meio social que não acolhe a bissexualidade ou acredita que isso possa comprometer sua capacidade de atrair determinados parceiros ou manter seu status, ele simplesmente esconderá. A verdade deixa de ter valor intrínseco. Ela se torna descartável diante da utilidade estratégica. Essa faceta também permite ao narcisista exercer uma das suas principais habilidades, o camaleonismo. Ele se adapta ao ambiente, molda-se às expectativas alheias, muda de papel conforme a conveniência. A bissexualidade oculta permite que ele transite entre diferentes mundos, mantendo múltiplas fontes de suprimento narcisista. Em público, pode manter uma imagem de heterossexualidade tradicional, enquanto em privado, busca validação em outros tipos de relação. Tudo isso compartimentado, escondido, estruturado para proteger sua persona e ampliar seu domínio. Mas o verdadeiro perigo não está apenas na ocultação. Está na forma como a revelação, quando acontece, é usada como arma. Quando o narcisista sente que está perdendo o controle da situação, ele pode lançar essa informação como uma bomba emocional. Em vez de compartilhar sua bissexualidade num momento de vulnerabilidade e busca por conexão, ele o faz de forma estratégica, visando provocar choque, confusão e desequilíbrio. Você fica sem chão,
Se pergunta quem é essa pessoa ao seu lado, por quanto tempo viveu uma mentira, o que mais está sendo escondido. Enquanto você tenta reorganizar suas emoções, ele retoma o controle. Outro cenário comum é a revelação como teste. O narcisista observa sua reação para medir o quanto você está disposta a aceitar, tolerar, perdoar. Ele transforma sua empatia em um instrumento de submissão. Se você acolhe a informação com compreensão, ele interpreta isso não como prova de amor, mas como sinal de que tem domínio emocional sobre você. A partir daí, pode usar essa aceitação para manipular ainda mais, exigindo compreensão para comportamentos abusivos, justificando infidelidades ou até te pressionando a participar de experiências que não respeitam seus limites. E aqui está o ponto central. O problema não está na bissexualidade. Está no uso calculado e perverso que o narcisista faz dessa informação. O segredo, a revelação, a forma como tudo é apresentado. Nada disso é espontâneo. É parte de um jogo psicológico onde a única regra é manter você vulnerável e dependente. A revelação de uma bissexualidade oculta por parte de um narcisista raramente vem acompanhada de acolhimento, honestidade ou desejo genuíno de conexão. Ao contrário, ela costuma ser uma bomba emocional cuidadosamente temporizada para explodir quando a vítima estiver mais vulnerável. E quando isso acontece, o que se instala é o caos. Um colapso interno que atinge sua autoestima, sua percepção da realidade e sua capacidade de confiar, não apenas naquela pessoa, mas em qualquer outro relacionamento futuro. A primeira reação costuma ser o choque, um misto de incredulidade e confusão. Como você não viu antes? Como ele conseguiu esconder algo tão fundamental? E pior, por quanto tempo você esteve vivendo uma realidade inventada? Essas perguntas invadem a mente como uma enxurrada, empurrando você para dentro de um labirinto emocional, onde nada parece confiável. Cada memória compartilhada, cada momento de intimidade, cada conversa significativa passa a ser revisto sob uma nova lente, a lente da dúvida. E é aqui que o gaslighting entra com força. Se em algum momento você havia percebido sinais, desconfiado de alguma coisa ou questionado atitudes incoerentes, é bem possível que ele tenha ridicularizado suas percepções, acusado você de estar imaginando coisas, ou até mesmo revertido a situação para te fazer sentir culpada. Esse processo de invalidação sistemática mina sua confiança interna. A revelação, quando finalmente acontece, não é libertadora. É devastadora, porque valida que você tinha razão, mas também confirma que foi enganada de forma cruel e prolongada. A dor não vem apenas da ocultação da orientação sexual, vem da traição da confiança. Você acreditou, construiu planos, projetou o futuro ao lado de alguém que, no fim das contas, estava jogando um jogo com regras que só ele conhecia. Não é apenas a descoberta de uma informação nova. É a percepção de que sua relação inteira pode ter sido baseada em manipulação. E isso corrói a alma. Muitas vítimas entram em um processo profundo de crise de identidade. Especialmente mulheres, que ao se depararem com essa revelação, começam a se questionar de forma dolorosa. Será que eu era apenas uma fachada? Ele esteve comigo apenas para manter as aparências? Tudo o que vivemos foi uma encenação? Esse tipo de pensamento é devastador, porque atinge diretamente o senso de valor próprio. A dúvida se instala como um veneno, fazendo você se sentir descartável, substituível, irrelevante. E o narcisista, percebendo sua fragilidade, pode usar isso como mais uma oportunidade de manipulação. Ele pode assumir uma postura de vítima. Você não entende o que eu passo. Você está sendo preconceituosa. Você deveria me apoiar nesse momento. Esse tipo de inversão emocional transforma a vítima em vilã, colocando sobre ela o peso da culpa por não ser suficientemente compreensiva ou mente aberta. E muitas mulheres, movidas pela empatia e pelo desejo de salvar o relacionamento, acabam cedendo, silenciando sua dor para acolher um discurso que não é genuíno, mas estratégico. Além disso, o narcisista pode usar a própria bissexualidade como justificativa para comportamentos promíscuos ou traições.
Eu sou bissexual, então é natural que eu me sinta atraído por outras pessoas, de diferentes gêneros, ele pode dizer. Mas essa é uma distorção perigosa. A bissexualidade não é sinônimo de infidelidade. Assim como qualquer outra orientação sexual, ela pode ser vivida com integridade, respeito e compromisso. Quando usada como desculpa para ferir e manipular, torna-se apenas mais uma ferramenta no arsenal tóxico do narcisista. A vítima, então, entra em um ciclo de autoquestionamento. Começa a duvidar de sua capacidade de perceber a verdade. Sente culpa por não ter percebido antes. Vergonha por ter sido enganada. Medo de falar com outras pessoas e ser julgada. Isola-se. E esse isolamento é exatamente o terreno onde o narcisista prospera. Enquanto você cala, ele continua moldando a narrativa a seu favor, enquanto você tenta sobreviver emocionalmente a um terremoto interno. O impacto psicológico desse tipo de manipulação é profundo. Muitas vítimas desenvolvem sintomas de estresse pós-traumático, ansiedade crônica, depressão e uma hipervigilância constante em novos relacionamentos. Passam a desconfiar de tudo. Têm dificuldade em se abrir novamente. E muitas vezes carregam uma sensação constante de que algo está errado, mesmo quando tudo parece bem. Mas há algo que precisa ser dito com todas as letras. Isso não é culpa sua. A manipulação foi arquitetada para parecer invisível. O segredo foi guardado com frieza. A revelação foi feita de forma a te desestabilizar. A bissexualidade, nesse caso, foi apenas o pano de fundo para uma dinâmica de poder profundamente abusiva. E a partir do momento em que você entende essa verdade, começa um novo processo, o de se libertar da culpa e recuperar a clareza. Porque a dor é real, mas também é o início da sua cura. E quanto mais você compreende a dinâmica por trás da manipulação, mais força você ganha para reconstruir sua vida, sem carregar o peso de uma culpa que nunca foi sua. Depois de viver em uma relação com um narcisista que usou sua bissexualidade como ferramenta de manipulação, a sensação mais comum é de exaustão emocional. Você foi sugada para dentro de um ciclo de controle, dúvida e confusão. Mas há uma verdade que precisa ser reafirmada. Você pode sair disso. Mais do que isso, você pode se reconstruir de forma ainda mais forte, consciente e livre. O primeiro passo é validar tudo o que você sentiu. Raiva, frustração, tristeza, traição, perplexidade. Todas essas emoções são legítimas. Você foi envolvida em um jogo psicológico cuidadosamente planejado, onde sua confiança foi usada como arma contra você. E o mais perverso é que o narcisista se alimenta da sua dúvida, da sua empatia, da sua tentativa de compreender. Por isso, é essencial dar nome ao que aconteceu. Você foi manipulada. Não porque é fraca, mas porque é humana. Porque confiou, porque acreditou. E isso não é motivo de vergonha. É uma prova da sua capacidade de amar. Reconhecer a verdade é o início da cura. A bissexualidade dele não é o problema. O problema está em como ele a usou, como disfarce, como desculpa, como forma de manter você em estado de confusão e vulnerabilidade. Isso não tem a ver com sexualidade. Tem a ver com caráter, com intenção, com desrespeito. Após essa clareza, vem o momento de reavaliar o relacionamento como um todo, com a nova perspectiva. Muitos comportamentos antes confusos começam a fazer sentido. Você passa a enxergar padrões de desvalorização, controle, chantagem emocional e ciclos de idealização e descarte que estavam mascarados por manipulações mais sutis. É como se, de repente, uma cortina caísse e você visse a dinâmica com nitidez. E essa nitidez é libertadora, ainda que dolorosa. É nesse ponto que surge a oportunidade real de mudança. E próximo passo é buscar apoio. Você não precisa carregar tudo isso sozinha. Conversar com amigos de confiança, familiares e principalmente com profissionais especializados em abuso narcisista pode fazer uma diferença imensa. A solidão é o ambiente perfeito para a dúvida crescer. Já a conexão segura é o terreno fértil da recuperação. Ter alguém que compreende a profundidade desse tipo de trauma ajuda você a se reencontrar, a colocar seus sentimentos em perspectiva
e a construir estratégias emocionais para seguir em frente com mais segurança. Também é fundamental proteger seu espaço mental. Isso significa limitar ou cortar o contato com o narcisista, caso isso ainda aconteça. A exposição contínua a esse tipo de manipulação impede a cicatrização emocional. Cada interação pode ser mais um gatilho, mais uma armadilha disfarçada de diálogo ou reconciliação. Você não deve nada a quem usou sua confiança para te ferir. Preservar sua paz é um ato de amor próprio. Reorganizar sua rotina, recuperar atividades que te dão prazer, retomar sonhos que foram deixados de lado, tudo isso faz parte do processo de reconstrução. A ferida foi profunda, mas a cura é possível. E à medida que você vai se reconectando com sua verdade, com seus valores, com seus limites, algo extraordinário acontece. Você começa a se ver com novos olhos, enxerga sua força, reconhece sua intuição. Percebe que, mesmo tendo sido enganada, você sobreviveu. E agora pode florescer com ainda mais consciência e maturidade emocional. A jornada de quem sai de um relacionamento narcisista não é linear. Haverá dias de dor, de dúvida, de raiva. Mas também haverá momentos de clareza, de alívio, de libertação. E esses momentos vão se multiplicar. Porque quando você entende que a manipulação não define quem você é, tudo muda. Você para de se culpar, para de romantizar o passado e começa a construir um novo presente, baseado em verdade, respeito e amor próprio. Encerramos aqui com uma reflexão importante. A dor que você sentiu foi real, mas ela não é o fim da sua história. Na verdade, ela pode ser o ponto de virada, o momento em que você decide que não será mais usada, confundida ou diminuída. O momento em que você escolhe ser protagonista da sua própria vida. E se esse vídeo falou com você, se acendeu alguma luz dentro de si, não guarde isso para você. Compartilhe nos comentários a sua história, sua dúvida, sua força. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que transformam, esclarecem e ajudam você a se libertar de ciclos emocionais destrutivos. Aqui, você nunca estará sozinha. Você merece uma vida onde sua verdade não seja escondida e sua confiança não seja traída. Uma vida de autenticidade, clareza e liberdade. Você está pronta para recomeçar. E esse recomeço começa agora.